Eu comecei a pensar em querer tatuar com 14 anos. Eu descobri, na verdade, assim, desenhar eu sempre gostei. Eu desenho desde pequenininha, uma coisa que eu sempre tive facilidade. Aí com meus 14, na minha adolescência, eu descobri a tatu. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero ficar rabiscando as pessoas. Eu tinha um primo, que foi meu primo, até que falou, nossa, Cris, você desenha, né? Por que você não começa a pensar em fazer tatu? Ou fazer desenho pra vender em estúdio pra tatuar? Na época, tipo, os estúdios funcionavam muito com um esquema de flash, fazia aquelas folhas de desenho, que aí os estúdios tinham um catálogo, né? E aí as pessoas chegavam lá, escolhiam os desenhos e tatuavam. O mesmo 1 milhão de vezes. Era uma coisa meio assim, eu comecei a tentar fazer esses flashes, desenhava, olhava muita referência de tatu e desenhava, mas era uma criança, né? E aí eu tentava vender nos estúdios, mas nunca deu certo. Sempre falava, você precisa fazer nesse formato, tudo e tal, aí eu ia fazer, mas no fim eu só ficava mesmo, era desenhando em casa. Aí com 18 anos eu trabalhava, juntei uma grana e comprei as coisas para começar a tatuar. E aí eu tentei começar no início com pele de porco, só que eu tinha muito nojo, eu achava muito fedida, eu tatuava os porco amigos, entendeu? E aí os porco amigos e a gente foi isso, foi levando mesmo. Tatuar para mim foi uma coisa bem gradativa. Eu comecei com 18, foi muito sozinha que eu aprendi a tatuar. Eu tive uma vez só uma ajuda de um tatuador daqui da cidade, de Jaú, que me explicou mais ou menos o beabá, foi o único que me deu esse suporte, mas também foi um dia, foi bem rápido. E aí aquele beabá que ele me explicou foi uma coisa que eu levei assim pra vida, assim, foi meio que batendo cabeça, foi tipo um caminho muito autodidata mesmo para conseguir chegar até aqui. E eu acho que o que eu gosto de fazer, o que eu faço hoje em dia na tatu é uma coisa que eu faço desde quando eu comecei a aprender a desenhar. Eu sempre gostei de desenhar, fazer realismos com muitos detalhes, assim, é uma coisa que isso desde quando eu comecei a pegar no papel era uma coisa que eu tinha muita facilidade. Tanto que os meus desenhos na época de 2014 eram realismos em escalas pequenas, eram corpos de mulher, rostos de mulheres assim, bem pequenos, eu adorava fazer isso, sempre gostei. E aí eu acho que nesse processo mesmo de autoconhecimento, de autodidata, eu fui chegando. Lógico que hoje em dia tem tatuadores que eu me inspirei muito para conseguir chegar até aqui. Tem uns tatuadores da gringa, assim, que eu gosto muito, que é o Dr. Wu, enfim, vários outros que eu admiro bastante, mas que eles já se enquadravam no estilo que eu sempre gostei de desenhar. E não foi uma coisa que eu fiz porque eu vi o trabalho deles e comecei a fazer isso, uma coisa que simplesmente me inspirou a fazer o que eu gostasse, o que eu gostava. E foi assim, só que até eu entender o meu estilo, eu passei por vários processos. No início, quando eu comecei a tatuar, como eu disse, com 18 anos, eu tatuava na casa da minha mãe, eu tatuava amigos, era uma coisa assim, eu trabalhava, me dedicava pouco a tatu. Aí eu fui fazer faculdade fora, morei 3 anos em Buenos Aires. Nesse processo eu não tatuava, só tatuava quando eu voltava pro Brasil nas férias. E eu tinha umas férias um pouco longas, de 4 meses, e aí eu passava 4 meses aqui fazendo um dinheirinho, tatuando nos amigos, quem queria fazer tatu. E aí eu voltava para Buenos Aires, estudava, passava o ano inteiro estudando, voltava nas férias. Isso eu fiz durante 3 anos. Então assim, foram 3 anos também nesse processo que eu me dediquei pouco a tatu. Não foi intensivo. Quando eu pegava exatamente para fazer o trabalho que eu gostava de desenhar, já era uma coisa que eu tinha facilidade, mas não tinha experiência para, tipo, falar, não, esse é o meu estilo, é isso que eu vou seguir. Eu fazia um pouco de tudo na época e não tinha um estilo muito bem definido, assim. Eu acabava tatuando, lógico que nunca consegui fazer um traço muito grosso, nunca gostei de fazer tatu muito colorida. Eu acho que eu sempre tive essa coisa mais... Só que isso foi afinado com o tempo. Foi tomando uma forma com o feeling de eu entender mais, eu saber impor mais o meu estilo para os clientes e saber que as pessoas precisam mesmo fazer o que eu gosto de fazer, o que eu sou boa para fazer e não o que os clientes querem que eu faça. E isso foi tomando uma forma, né? Que eu acho que hoje tem um pouco mais no meu trabalho. Para mim, 4, 5 horas tatuando é uma coisa que... Quando eu tatuo, eu entro em transe, assim, é muito louco. Eu costumo dizer que quando eu não tô bem, eu fico bem tatuando, assim, eu me desligo. Claro que às vezes eu converso e tudo, mas é uma coisa que eu entro no desenho e eu vivo cada detalhe do desenho. Às vezes eu penso em alguma coisa, mas na maioria do tempo é o desenho que eu tô vivendo. São os detalhes, a preocupação por cada minúcia, é viver aquilo, me concentrar naquilo, é meditar naquilo. Eu costumo dizer que eu medito enquanto eu tô tatuando, porque eu fico ali. Eu acho... Assim, eu me pondo nos papéis dos clientes, assim, eu acho bem bacana. Tem umas pessoas que às vezes ficam um pouco mais ansiosas e eu entendo.
Eu acho que é normal e agradeço muito as pessoas que, tipo, às vezes nem questionam e que confiam. Pra mim é muito gratificante, porque elas sabem que elas estão procurando um trabalho, elas procuram o perfil, elas analisam e confiam no profissional, independente se é eu ou se qualquer outra pessoa. Mas de confiar e de entregar e falar, não, vai dar tudo certo. Porque, na verdade, o meu processo criativo é assim, quando eu consigo fazer um dia antes para apresentar para o cliente no dia. Mas eu sempre aviso todos os meus clientes para eles não se preocuparem, que se precisar do zero eu vou fazer junto com ele, entendeu? Porque eu nunca agendo eu não faço milhões de tatuagens no dia. Quando uma tatuagem é complicada é um cliente só. Então a gente tem tempo, tem calma, tem conversa, tem café, tem um monte de coisa que nesse processo flui. Até começar a tatuar vai algumas horas, então... É uma luta grande, porque eu sou o tipo de mãe, assim, que sou bem mãezona e me cobro muito em todos os sentidos. Então, tem dia que eu entro aqui às 10 da manhã e consigo sair 6h30 da tarde, e pra mim é tipo, que eu não vejo ela o dia inteiro e é difícil. Mas também, ao mesmo tempo, é muito gratificante, porque, como eu disse, tatuar pra mim é bom. E eu acho que se eu não tivesse isso, também não seria legal. Então, tem dias que eu fico tanto até tarde, mas ontem, por exemplo, eu terminei de trabalhar, era 1h da tarde, curti ela o dia. Então, a gente equilibra assim, o psicológico. Em dias mais tarde, outros dias mais tranquilos, e aí dá tudo certo. É uma coisa que eu sinto tanto, é tão mais além, que eu acho que eu não sei o que seria da minha vida sem a tatu. Acho que eu espero evolução todos os dias.